Olá, gente, tudo bem? Bem, estamos aqui mais um dia a falar sobre os últimos acontecimentos da política nacional, de nossa atualidade. Logicamente, falar sobre o vídeo, né? Esse famoso vídeo que nós estamos muito curiosos para saber o que tem nesse vídeo. Não sabemos ainda se ele vai ser, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei se ainda vai ser possível as pessoas assistirem, né? Quem vai decidir isso é o Celso de Mello. Mas o vídeo já está na mão do Celso, esse vídeo ele é polêmico, né? Já tem toda uma polêmica em torno dele, porque alega-se, segundo aqueles que não queriam mostrar o vídeo, principalmente os advogados do governo, a AGU, de que no vídeo teria algumas conversas que expostas colocaria, assim, algum risco a segredos de Estado, coisas que realmente pode ser que tenha que ficar em segredo lá entre governos e ministros. Já o Moro diz que não, né? O Moro alega que esse vídeo não tem tanta relevância no sentido de segredo de Estado e que nesse vídeo o Bolsonaro teria o ameaçado de demiti-lo em relação à questão de poder intervir na Polícia Federal. Ou seja, é uma reunião com ministros que o Bolsonaro tenha dito que iria demitir o Moro se não houvesse uma concordância com a interferência do governo na Polícia Federal. É um vídeo polêmico e vamos aguardar ver o que é que tem esse vídeo. Né? Outra coisa também que serviu para complicar a vida um pouquinho do Bolsonaro hoje foi o depoimento do Valeixo. O Valeixo comprovou em depoimento que o Bolsonaro queria uma pessoa da qual ele tivesse um contato mais direto. Ó, esse contato direto, é uma linha muito tênue entre intervenção e apenas querer saber o que acontece na Polícia Federal. Enfim, né, as coisas estão caminhando. Eu particularmente acho que o Aras não vai denunciar, mas a não ser que as provas sejam muito pomposas e elas estão caminhando para isso. E vamos aguardar o que tem no vídeo, né? Vamos aguardar o que tem no vídeo, porque isso pode levar a um pedido de impeachment do Bolsonaro. Eu não acredito no impeachment do Bolsonaro. Já falei isso outras vezes com vocês. Acredito que isso seja apenas um processo de desgaste. Afinal de contas, se vocês observarem bem, o ano de 2020 ele já está caminhando, né, rapidamente para seu segundo semestre. Ou seja, ele vai morrer logo esse ano, vai acabar logo, tomara que acabe mesmo. E 2021 será um mês de tentar ajeitar a crise econômica que se iniciou devido a essa pandemia, né? Uma crise econômica que está em todo o planeta. Então vamos aguardar, mas eu acredito que esse processo tem tudo para complicar um pouquinho o Bolsonaro, principalmente no que se remete à sua popularidade, né? Bem, o depoimento do Valeixo, como eu falei anteriormente, foi um depoimento forte, que confirmou basicamente as acusações que o Moro estabeleceu, e vamos ver até onde isso vai dar. Eu estou muito curioso mesmo. Por outro lado, não sei se por desvio de atenção, mas o que veio à tona hoje e veio muito forte desde manhã foi o caso Adeildo, né? Para quem não se lembra, Adeildo foi o cara que tentou matar o Bolsonaro com uma facada em uma daquelas não era nem uma manifestação, era uma caminhada do Bolsonaro, uma campanha, na campanha para presidente. Bem, o Adeildo, todos nós sabemos, né, que segundo as investigações da Polícia Federal, ele agiu sozinho e tem um transtorno mental, né, considerado incapaz. O Adeildo tem um histórico de transitar nos partidos de esquerda, né, ele foi filiado ao PSOL, se desfiliou em 2015 ou 2016, antes de fazer o atentado, e, enfim, foi lá, deu uma facada no Bolsonaro, quase o tira, né, quase o leva a óbito, foi uma tentativa verdadeiramente de homicídio. Mas, segundo investigações da Polícia Federal, foi um caso isolado, ele agiu sozinho, né, apesar de ter advogados, que ao certo ninguém sabe quem pagou esses advogados até hoje. Segundo informações, ele transitou pelo Congresso, estava numa outra cidade, viajou, então há uma série de questionamentos sobre quem financiou essas viagens dele, e até mesmo os advogados. Mas hoje surgiu em cena um advogado do governo, né, querendo abrir novamente as investigações sobre o caso. Para isso, ele tem uma nova testemunha. Segundo ele tem uma testemunha
que alega, segundo o advogado, né, ele fez questão de dizer que foi a testemunha, inclusive, que falou e não ele, no programa Aqui Band, que o PT está por trás dessa tentativa de homicídio ao Bolsonaro. Palavras do advogado, que segundo a testemunha falou para ele. Ou seja, ele vai ter que apresentar essa testemunha e ele vai ter que provar as acusações pesadas que ele fez ao PT, né, no programa, se não me engano, Aqui Band, que passa pela manhã. Ele estava lá, ele foi entrevistado também na Band News. Esse advogado hoje teve os seus 15 minutos de fama, né? Bem, mas sobre o Adeildo, me traz um questionamento muito interessante. Primeiro, esse tom de volta, né, às investigações do caso da tentativa de homicídio de Bolsonaro surgiu naquele pronunciamento de Bolsonaro pós saída do Moro. Foi uma forma de tentar dizer assim, ó, Moro, eu também tinha motivos para lhe trocar, eu não queria intervir na Polícia Federal, mas você falhou, por exemplo, no meu caso específico, porque não investigou a fundo, né, a tentativa de homicídio sobre a minha pessoa, segundo o Bolsonaro falando naquele dia. Então, de alguma forma, esse peso do Adeildo é um instrumento que justifica a ineficiência do Moro na Polícia Federal. Afinal de contas, muitas correntes bolsonaristas, eu acompanhei durante o dia, têm dito que Moro não investigou como deveria investigar. Eu sinceramente fico com a impressão de que os bolsonaristas estão acusando Moro de querer proteger os assassinos ou os que tentaram assassinar Bolsonaro. É essa a impressão que passou hoje, né, de toda a linha bolsonarista nas redes sociais. Inclusive amigos meus, né, eu até questionei. Mas o Moro tentou proteger o assassino de Bolsonaro e eles alegavam que, segundo, né, teorias das conspirações, Moro sim teria, imagine, né? Então Moro passou de herói a protetor dos assassinos de Bolsonaro de uma hora para outra, bastou renunciar, bastou sair atirando do Ministério da Justiça. Então, a gente sabe que isso pode ser um desvio de foco, mas pode ter mato naquele cachorro. Se você ouvir com atenção o advogado e se essa testemunha realmente existir, é caso para que se investigue realmente, né? E ele deixou claro que o PT está por detrás do crime do Bolsonaro, daquela tentativa de homicídio do Bolsonaro. Então, o dia hoje foi animado, né? Não tem como dizer que o dia da política brasileira hoje não foi animado. Mas também nós temos, e aí vai ser um vídeo só sobre isso, mas o que a gente tem é a confirmação cada vez maior do envolvimento de Bolsonaro com o Centrão, né? Não é que outros presidentes não tenham suas paixões com o Centrão, né? O Centrão representa quase 200 deputados federais, pluripartidário, vários partidos de centro-direita, e esse Centrão, ele leva suas bandeiras, leva suas exigências para negociação com o governo. Então o Bolsonaro, se sentindo fragilizado, principalmente com relação às acusações do Moro, né, que está lá no STF com o Celso de Mello, se aproximou do Centrão. Mas se aproximar do Centrão significa negociar alguns cargos, alguns órgãos importantes, e ele tem negociado esses cargos principalmente aqui no Nordeste, né? Muitos cargos importantes com orçamentos de bilhões de reais estão sendo entregues a deputados ligados ao Centrão, beleza? Então nós temos essa notícia dessa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mas não tem sido o foco dos noticiários por causa da pandemia, por causa dessas questões judiciais e dessa nova, né, tentativa de reabrir o caso Adeildo para saber quem são os verdadeiros, ou se tem realmente pessoas que tentaram matar o Bolsonaro. Isso é a justiça que vai dizer, beleza? Outra coisa que eu queria conversar com vocês, principalmente com os estudantes, que em grande parte é o foco do vídeo, né, desses vídeos, é sobre o adiamento do Enem, né, a importância do adiamento do Enem. O Enem ele precisa ser adiado, é uma questão de justiça, é uma questão de envolver o Enem em tudo que está acontecendo no país. Nós tivemos uma Olimpíada adiada, né? Nós sabemos que o Enem vai ser em novembro, nós não sabemos exatamente quais as condições sanitárias de saúde como estará em novembro em todo o país, né? O Enem ele acontece em todo o país simultaneamente, com a diferençazinha de hora de uma cidade para outra
devido ao fuso horário, mas o Enem precisa ser adiado, gente. Não tem cabimento o Enem não ser adiado. Não tem justificativa do não adiamento do Enem. Já para adiar, tem várias. Uma delas é a distância, né, tecnológica que os estudantes brasileiros eles têm um para o outro, e até mesmo de uma região para outra. E essas desigualdades elas precisam ser colocadas na pauta do Exame Nacional do Ensino Médio. Já basta o distanciamento daquelas pessoas que têm acesso à tecnologia e condições financeiras de frequentar um ambiente escolar satisfatório. E agora, mais ainda, esse distanciamento realmente está muito complicado. Nós não podemos esperar muita coisa do nosso ministro da Educação. Eu já falei como ele pensa, ele é um olavista, não entende a educação como instrumento de transformação, pelo contrário. Então a gente precisa fazer uma campanha, forçar a barra mesmo para que o Enem seja adiado, beleza? Olha, o Brasil politicamente está fervorosamente judicializado, né? Então nós temos Bolsonaro lá no STF para responder suas acusações sobre interferência na Polícia Federal. Nós temos o caso do Bolsonaro que não mostrou, né, os seus exames sobre o Covid-19, se ele testou positivo ou não, devido a uma decisão do presidente do STJ. Então, nós estamos aí altamente judicializados e agora a justiça vai entrar novamente em pauta com o caso do Adeildo, beleza? Então, temos essa judicialização da política, que ela é gritante, está aí correndo, né, de forma bastante interessante. Bem, no mais é isso aí. Meu nome é André Moraes, sou professor de História. Assistam os vídeos, se inscrevam no canal, desperta lá o sininho e vamos que vamos. Lembrando que a partir de hoje, a partir daqui para frente, nós faremos também vídeos que é o bate-papo de história sobre vários assuntos de história, né? E nós vamos começar hoje, já já a gente lança lá, beleza? Um abraço, fiquem bem.